Fala galera, meu nome é Douglas Santos, sou o seu professor de pop no projeto Cultura Consciente. Quem ainda não acompanhou as aulas de pop, veja nesse link aqui. Já tivemos aulas de hitting, já tivemos aulas de strutting, já tivemos aula de leg work e agora nós vamos para a aula de roboting. Então vem comigo. Pessoal, roboting é uma das danças mais antigas da funk style. Inclusive, quando o roboting começou, ele não era exatamente uma dança ainda, porque ele não era necessariamente feito com musicalidade, ele não era feito em música. O roboting vem, por exemplo, da cultura circense, que era muito forte, por exemplo, na estátua humana que existia na Itália. E quando esses artistas circenses que faziam estátua humana vêm para os Estados Unidos e conhecem as danças urbanas, o popping, etc., as coisas vão se misturando. Teve uma época que tinha uma tendência dos dançarinos tentarem criar personagens inspirados nos desenhos animados, nos filmes, que naquela época ainda era em preto e branco. E então surge ali paralelamente com animation, que vem disso, de animações, de imitar as animações. E aí as pessoas começaram a jogar coisas do pop, como o hitting ou o waving, dentro do conceito de estátua humana. Isso foi se desenvolvendo em música e hoje nós temos o roboting. Tá? Pessoal, o roboting ele é muito simples, mas a ideia principal deles, o conceito, é que vocês consigam desenvolver partes do corpo separadamente, certo? Junto com uma técnica chamada isolation, que eu vou falar em um vídeo só sobre ela depois. A ideia consiste em você ter uma dança minimalista. O que é minimalismo? É você conseguir trazer a atenção para movimentos pequenos. Então, por exemplo, só o fato de eu girar o pulso, já é um movimento de roboting. Então eu posso girar só o pulso, depois eu olho para o lado, depois eu dobro o cotovelo, e aí eu olho para lá de novo, então eu dobro a cintura. Aí eu posso flexionar só um joelho, depois eu dobro o outro cotovelo, então eu mexo o ombro, abro, volto, e isso é roboting, certo? Perceba que eu não preciso fazer hitting, eu não preciso estar fazendo literalmente técnica de popping para fazer roboting. A ideia é a gente ter uma dança estática, ou seja, parada. Nessa dança, perceba, a gente não tem o grooving, ou, por exemplo, o feeling, o que no house chamam de jack. Nós não mantemos um desenvolvimento da musicalidade no corpo. A ideia é você trabalhar de forma seca, movimentos isolados. Se eu começar a mover mais de uma articulação do corpo, tudo muito junto, a gente vai perdendo a estética da dança. Então a ideia é, eu mexo só o braço, depois eu mexo só o tronco, depois eu mexo só o joelho, e aí eu viro. O grande segredo da dança é vocês conseguirem entender o corpo de vocês como blocos, com blocos separados. Então eu imagino que eu tenho um bloco aqui na minha cabeça, o meu tronco é um outro bloco, e da cintura para baixo é um outro bloco. Então eu vou tentar dançar em blocos. Então, por exemplo, se eu mexo o bloco só do tronco, eu tenho o ombro, eu posso mexer só o ombro, então eu posso mexer só os braços, e perceba que enquanto eu mexo esse bloco, enquanto eu trabalho cotovelo, ombro, pulso, eu não estou mexendo as pernas ou a cabeça. E quando eu mexo a cabeça, eu congelo todas as outras partes. Então a gente pode fazer deslocamentos dos blocos. Por exemplo, eu mexo a cabeça, depois eu mexo o tronco. Então, o bloco do tronco, cabeça, cabeça, tronco. E aqui nós já começamos a ter o conceito de isolation, certo? Então, cabeça, tronco, cabeça, tronco. Existem várias brincadeiras, por exemplo, a questão de outro conceito do popping, que é o illusion, ou seja, a ilusão, é você conseguir fazer o público
né, achar que você tem objetos em mãos como se fosse uma mímica e, de uma certa forma, você usa esses objetos para parecer que você está comandando o seu corpo através de algumas ferramentas, literalmente como se você fosse um robô e precisasse, por exemplo, de um controle. Então, por exemplo, nessa dança de Isolation, eu separar o tronco da cabeça, eu posso simular, né, uma válvula, por exemplo. Então, quando eu mexo a válvula, eu mexo só a cabeça, e aí depois eu mexo numa válvula embaixo e mexo o tronco. Da mesma forma com o waving, em vez de fazer o waving, eu posso, né, supor que em um dos meus dedos eu controlo o meu waving, então eu vou seguindo o waving com o meu dedo, como se o meu dedo estivesse controlando as partes do meu corpo, certo? Então, mais ou menos isso o que a gente chama de illusion. Então, todos esses conceitos no popping, eles se desenvolvem juntos numa parte que a gente chama de parte circense do popping, porque não necessariamente é uma parte musical. Você pode desenvolver ela sem música. Então, tudo aqui eu trabalho roboting, eu trabalho body isolation, eu trabalho illusion. E por aí vai. Isso é roboting. Espero que tenham gostado.